Olá! É com grande prazer que hoje a Rota do Turismo recebe em seus estúdios a Alessandra Trigo, ela que é uma garota que eu tive o prazer de conhecer através da rede LinkedIn. É uma menina que, carinha nova, mas já é uma grande influenciadora e considerada como a top voice do LinkedIn. O público dela, claro, são pessoas com deficiência. Ela trabalha muito, divulgando a acessibilidade e também grupos de RH. Bem-vinda à Rota do Turismo, Alessandra. Opa, olá a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Primeiramente, eu quero fazer a minha audiodescrição, porque eu sempre falo que um dia o mundo vai ser para todos. Então, nós temos que plantar muitas sementes em relação a isso. Eu sou uma mulher branca, olhos e cabelos castanhos escuros. Estou usando um óculos de armação clara, um batom um tom meio rosa, uma blusa verde, bandeira, e atrás de mim tem uma parede de fundo branco. E aí eu quero dizer que eu sou uma menina de alma, mas já uma mulher com 50 anos, e isso me dá conhecimento e vivência para poder a gente sentar e conversar e poder expor quais as maiores dificuldades vivenciadas pelas pessoas com deficiência. E eu aproveito o gancho para dizer que eu sou uma pessoa com deficiência, embora não apareça aqui na tela. Eu tenho uma doença rara chamada osteogênese imperfeita, que vulgarmente é conhecida como ossos de vidro. Eu não ando, eu uso um triciclo para eu me locomover e não aparece, mas eu sou bem pequenininho, eu tenho 98 centímetros e peso 38 quilos. É pequenininha, mas é considerada uma grande mulher. Alessandra, e você é de um público da minha geração, tá? Que a gente pode dizer que na nossa infância, pessoas com deficiência sofriam muito. Esse sofrimento continua até hoje? Bom, a gente deve analisar, olhando no túnel do tempo, que nós avançamos muito. Porque eu tiro pela minha época, eu era a única criança em todo o período de escola com deficiência. Não tinha um banho, um sanitário acessível, não tinha rampa, não tinha bebedouro, tinha boa vontade dos professores que resolveram dizer sim para mim. E olha que foi uma peregrinação para que os meus pais conseguissem uma escola que dissesse sim. Eles esgotaram todas as escolas, públicas e privadas do município, e a única escola, que foi a última cartada que me acolheu foi o SESI 338. Então, eu fui uma aluna do SESI 338 até a oitava série, numa época em que a pessoa com deficiência, ela era tida como alguém incapaz mesmo. Então, as possibilidades eram muito poucas, mas eu fui muito bem acolhida, muito bem, incentivada pelos meus professores, que eu sempre coloco a importância do professor, na vida de alguém. Por isso, eu sou uma incentivadora da educação e da educação inclusiva. Porque o adulto quem exclui, a criança não, a criança é pura. A criança te acolhe, a criança não te enxerga na sua limitação, ela te enxerga você como pessoa. E aí, voltando à sua colocação, se a gente olhar lá atrás e hoje, nós avançamos muito. Hoje é obrigatório, né, a matrícula das crianças, é obrigatório ter o mínimo para que aquela criança se desenvolva, se potencialize. Falamos mais sobre o tema. Temos um apoio da tecnologia aí de uma forma gigante. Hoje nós temos como pesquisar, nós temos como buscar vários meios de como lidar com as pessoas com deficiência. Nós temos ferramentas se comparada àquela época. Mas, olhando para o futuro, nós temos um longo caminho ainda a ser percorrido. Muitas coisas precisam mudar. Nós precisamos que as pessoas se conscientizem
que a quantidade de pessoas com deficiência é muito maior do que a que está no convívio social, e muitos de nós acabam optando por não participar de uma vida ativa pelas dificuldades que o meio oferece. Aqui eu trago um tema muito forte, que é a acessibilidade. Acessibilidade não é só uma rampa, acessibilidade não é só você conseguir chegar, é você Perfeito. conseguir chegar e permanecer, é você ser acolhido de uma forma eficaz. Aí eu parto para a acessibilidade atitudinal, porque nada adianta eu ter uma rampa, eu ter um banheiro acessível, se eu tenho alguém que não sabe aonde tem o banheiro, que eu tenho alguém que não arruma um apartamento para uma pessoa poder estar, né? Para uma pessoa surda que ela não tenha a comunicação, quer seja ela faça uso de Libras, né? Que a grande parte faz, mas nem todas. Quer ela faça leitura labial, quer ela se comunique por escrito, mas saber quais são os mecanismos de acolher aquela pessoa, isso é a essência que hoje eu trabalho, fazendo muitas consultorias, ensinando as pessoas não só a acolher, mas como promover a acessibilidade ao meio físico de uma forma adequada. Porque a NBR 9050 hoje, que está aí imperando, né, que existe como modelo, ela não contempla todas as pessoas em algumas situações. Eu tenho Por que chegar, exemplo, por exemplo, uma coisa muito comum quando eu vou, né, ou validar ou sugerir mudanças, eu chego num banheiro, quer seja de um restaurante, quer seja de um hotel. A NBR ela fala que tudo tem que estar até 1,20 m de altura. Eu estou trazendo a medida máxima, mas tem várias nuances. O porta-sabonete, o porta-toalha, algumas outras coisas é 1 m, mas essas coisas. E aí a pessoa que nunca viveu a deficiência ou conviveu com alguém, ela tem uma pia de um banheiro que tem 50 centímetros de profundidade e ela coloca esse porta-sabonete a 1,20 m de altura. Só que esses 50 centímetros eu não chego. Então, 1,20 m para mim vira 1,60 m inatingível. e ao vivenciar, né? É o viver, não só a norma, mas o que eu posso contemplar além dela. Como que eu vou colocar esse porta-sabonete sem desrespeitar a norma, mas para que todas as pessoas consigam utilizá-lo? A Perfeito. universalidade, é isso que eu procuro trazer. Não custa mais, só precisa ter um olhar além. Olhar diferenciado, né? E Sim, uma coisa que você me chamou a atenção, e isso, quando criança eu percebia, é que você disse: o teu problema, ele é ossos de vidro, não tem nada a ver com intelectualidade. sim. Então, por que que as escolas não aceitavam? Com o medo da tua fragilidade de cair e dar um problema, só por isso. Então, você era desrespeitada nesse sentido. E eu quero também colocar a minha admiração ao Sistema S, porque enquanto todos olhavam com desconfiança, ele já acolhia um público totalmente diferenciado. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Eu diria que o SESI 338 foi aonde eu fui, né? Foi uma diretora, eu me recordo, Dona Arlete. A minha mãe chegou nela e disse: Olha, eu não sei mais o que fazer, porque as escolas falavam para minha mãe me matricular na PAI. E eu já era uma criança praticamente alfabetizada em casa, né? Então eu já sabia ler no meu primeiro ano. E eles lutaram muito para que eu não que eu valorizo muito, conheço a PAI, nas questões em que você vai trabalhar intelectualidade, algumas APAES trabalham autismo. Não era o meu caso, eu não precisava desse apoio. Eu precisava que alguém me potencializasse. E é isso que eu acredito muito, potencializar as pessoas no que elas têm de bom. Eu não podia correr, mas eu podia escrever, eu podia ler, eu podia pensar,
Eu podia fazer uma série de coisas. E por que focar no eu não poder andar? O medo, eu entendo, ele é justificável. Todo mundo tem medo. Quando eu trabalho RH, eu falo isso. É, o medo do diferente. É mais fácil eu convidar para vir na minha casa tomar um café pessoas iguais a mim. É mais fácil eu convidar para trabalhar comigo alguém que não vai me contradizer. Ou alguém que eu vou ter que mudar toda a rota. Não é do turismo, é a rota do trabalho mesmo. A gente tende a optar pelo mais fácil, pelo comum, E pelo vivido. são nos desafios que a gente cresce mais, né, Mas é Alessandra? isso aí que eu digo quando eu vou na empresa e falo, é tão bonito você se desafiar e você aprender com o outro. Você pode mudar o teu ponto de vista. Você enriquece, você traz ideias, você traz inovação, você traz uma série de pontos que na mesmice você não sai da mesmice. Se você pegar as mesmas pessoas nos mesmos lugares, eles não vão inovar. Coloca um Exatamente. público misto, né? Uma pessoa aí bem jovem aí que na tecnologia dá de 10 em mim Tá e vendo coloca. porque ela é influenciadora digital? Porque ela leva acessibilidade, porque o trabalho dela com pessoas com deficiência é tão importante. E dentro do turismo, quais são os desafios que você enxerga? Nossa, são gigantes, Adriana. Eu quero te cumprimentar pelo trabalho que você faz na Rota do Turismo. A gente ainda não se conhece, mas eu tenho certeza que isso está breve. O ano que vem não vai passar. Quero estar em algum evento seu. Não É, conhece pessoalmente, né, Alessandra? Porque a pessoalmente, gente mas troca figurinha troca com o bastante tempo. figurinha. Mas eu gosto do olho no olho, eu sou das antigas. Eu também. Eu gosto do olho no olho, eu gosto do estar perto, eu gosto da troca de energia ali no presencial mesmo. No turismo tem muita coisa. Desde o hotel que não tem acessibilidade, passeios que não têm acessibilidade, restaurantes que, se você entra, a mesa tá. É a primeira. Você não pode escolher onde você vai sentar, que você não volta. O corredor é tão estreito que você não passa. A pessoa cega não tem um cardápio em braille. A pessoa surda não consegue nem dizer o que ela quer comer, é tudo no gesto. Porque falta muitas vezes, não é que você tenha que dominar Libras, é se conectar com o outro. Eu consigo me conectar com qualquer pessoa surda e eu não tenho Libras. Eu conheço a cultura, eu convivi anos com uma comunidade surda. Mas é se conectar com o outro. Peraí, Alessandra, o que será que ela precisa? Mas você não vai ficar no adivinhação. Você vai chegar em mim e falar: onde eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Não ter medo. É não ter medo de abordar. Porque a minha necessidade é diferente da outra pessoa com deficiência com ossos de vidro. Dentro da própria deficiência, as necessidades são diferentes, os gostos são diferentes. As pessoas têm realidades diferentes. E aí eu trago para dentro de um hotel, né? Eu trago porque, conforme eu te disse, eu tenho um case de muito sucesso no hotel. Eu posso dizer até qual é, se não sei se aqui posso estar dizendo. Tranquilo, vamos dar voz e É vamos o, dar visibilidade para aqueles que estão trazendo essa cultura. Pode falar sim. é o Mercury Pinheiro São Paulo. Eu tô lá há mais de um ano. Nós começamos a desenvolver um trabalho dos dormitórios acessíveis. Então, hoje os dormitórios são acessíveis para qualquer pessoa com deficiência. E não temos as áreas comuns ainda totalmente acessíveis, mas já tem vários projetos. Até o ano que vem, assim, a gente chega no 100%. Mas nós trabalhamos o atitudinal do Mercury Pinheiro. Eu não tenho um balcão próprio, mas espera aí, eu não tenho, isso não me dá o direito de não atender uma pessoa bem. Como que eu posso atender? Então, o atendimento hoje, ele é feito, a pessoa sai do balcão e ela atende a pessoa com aquele sorriso, oferecendo o que a pessoa espera.
Então, é transformar mesmo do limão a limonada. Eu não tenho isso por enquanto. Vou ter um dia, mas até lá eu não vou ficar parado. Como que eu vou propiciar um atendimento? Chegou uma pessoa no restaurante. A maioria dos locais que a gente chega, a gente não enxerga a comida, né? Isso é normal. É um normal que é complicado. Todo mundo quer ver o que E foi no prato. você personaliza o atendimento, faz toda a diferença, né? Tal, é tudo. Aí você tem um restaurante que ainda você não pega comida. Você não pega comida, mas você consegue alguém te acolher. Alguém vai levar o seu prato, vai conduzir com você ou te descrever toda a comida que existe. Então, quer dizer, aquilo que não está no ideal, porque autonomia é tudo, independência é tudo, mas é o intermediário. Todo Agora mundo me fala gosta de uma ser bem coisa, atendido. Alessandra. Do teu público, por exemplo, você tem dados de quantas pessoas brasileiras têm o mesmo problema que você enfrenta? Olha, é meio complexo. Uhum. Dizem que é 1 em cada 20.000, mas a osteogênese tem graus. Então, desde Sim. a pessoa, por exemplo, você poderia ter osteogênese e não saber. Em alguma fase da sua vida, você vir a descobrir por ter fraturas reiteradas. Então, é o grau leve, considerado leve. O meu é um grau grave, porque eu tenho fraturas desde que eu nasci, eu já nasci com fratura. Então, eu sou uma Quantas pessoa. cirurgias você, quantos ossos quebrados você já teve nessa tua Olha, vida? eu já parei de contar há muito tempo. Posso afirmar que com certeza muito mais de 100 fraturas Meu e Deus! eu passei mais de 30 cirurgias. Hum. Então eu tenho uma infância marcada por muita dor, uma adolescência marcada por outro tipo de dor, que eu falo que é a dor na alma, porque Psicológica maior, não é? porque o mundo faz questão de mostrar que você é diferente. A criança não, mas o adolescente sim. E aí é um impacto, né? Porque eu era uma menina, como todas as meninas, mas que nenhum menino olhava para mim. Então eu falo que isso Hoje é a pesado. Alessandra é casada ou não? Hoje a Alessandra é casada há 10 anos, não tenho filhos, né? Por questões genéticas, foi uma escolha. Eu teria uma alta probabilidade de vir a ter um filho com osteogênese e a minha escolha foi não ser mãe, porque eu não queria que outra criança passasse o que eu passei. Eu acho que uma escolha, eu respeito quem pensa o contrário, mas eu sempre tive isso comigo que eu não iria ser mãe biológica. E quando foi o momento que você falou assim, ó, não, eu posso ser feliz, depende de mim, que todo mundo se exploda e eu vou ser feliz. Quando teve essa mudança de chave? Adriana sempre teve, desde Que bom. pequenininha, apesar de toda a dor, de todas as dificuldades, eu me considero uma pessoa muito feliz, eu sempre foco no que eu tenho, eu me considero uma pessoa plena. Eu gosto de mim, eu falo isso quando eu vou palestrar, né, com mulheres, com pessoas, eu falo, gente, o segredo porque o outro te ama é você se amar. Então, Isso goste aí, do Alessandra. espelho, goste do espelho. E aí eu só queria concluir, porque a gente fala em turismo, o turismo é negócio. Sim. Pessoa com deficiência é negócio. E muito grande, porque E muito, hoje as pessoas com deficiência não têm mais medo e não têm mais vergonha de se expor. Muito pelo contrário. E eles querem passear, não é? exatamente, como eu te disse lá no Mercury Pinheiro, nós, em um ano, ampliamos em 30% a ocupação de pessoas com deficiência no hotel. Então, aquele ditado, olha, eu não vou adaptar porque não vem porque não tem. Eu não vou fazer turismo para pessoa com deficiência,
porque ela não sai de casa? Claro que ela não vai. Eu não saio para passar raiva. Eu Exato. saio para me divertir, para eu ter o mínimo de conforto, de autonomia, de independência. E aí eu digo sempre mais. Por trás da Alessandra, que é uma pessoa com deficiência, tem mãe, tem família, tem irmãos, tem marido, tem filhos. Então, a escolha de um lugar que contemple essa pessoa, você vai fidelizar uma família inteira com você. E quando você fala em pessoa com deficiência, não é só para pessoa com deficiências as adequações. Todos nós vamos envelhecer, se Deus quiser, vai precisar, né? A mobilidade vai diminuir. Qualquer um está sujeito a se acidentar. A mulher grávida, o carrinho de bebê. Então, o público é gigante, eu só preciso despertar o olhar. Olhe como negócio. Se você não quer olhar por empatia, né? Que a gente às vezes fala, ah, mas empatia não enche o bolso. Empatia leva a você encher o bolso. Empatia te traz uma inovação gigante. E é isso que eu tento despertar nos locais que eu passo, em rede hoteleira, em restaurantes, para que você atenda um público grande. Hoje, esse mesmo hotel, a gente vai passar a atender 24 horas pessoas surdas. Vai ter plataforma em Libras, que a gente Que está legal. treinando, ainda está no processo para poder depois divulgar. Porque, As provocações que a Rota do Turismo tem desenvolvido, Alessandra, tem ajudado vocês? olha, ainda eu percebo que tem uma resistência muito grande porque não se fala em dados. Você tem que trazer o case. Você tem que dizer, olha, tá aqui. Olha, é real. Mas desperta a importância de se atender a todos, de se acolher a todos. E a Rota do Turismo tem muito isso, humanidade. Humanidade. A humanidade é essencial, Adriana, e vocês trazem isso dentro da Rota do Turismo. Só que eu preciso que seja colocado como ganho. Ganho, ó. Perfeito. Eu tenho Vamos, trazido muito para pessoas idosas, né? sim. E O é um Brasil está ganho envelhecendo envelhecendo. e, indiretamente, quando a gente fala que o Brasil está envelhecendo, automaticamente as pessoas vão ficando com deficiência. Por quê? Quando eu era jovem, eu não precisava de óculos. Hoje a Adriana tem que ter um óculos, porque já não enxerga como uma Brastemp. A Adriana, às vezes, não pode sair correndo, ela tem que ir mais devagar. Então, ela tem que ter, não só ela, como os pais e pessoas próximas, tem que ter rampas de acesso. E isso não é porque eu estou sendo uma pessoa com deficiência, mas com necessidades especiais. E esse público tem crescido muito. Então, É, quer o que dizer, a gente, dentro desse público, a gente pode tirar um também pessoa com deficiência. E eu vou fazer a lição de casa, Alessandra. Adriana, eu coloco que tudo que você constrói para a pessoa com deficiência, você promove para o idoso. Aí eu esqueci de trazer um público obeso. O público Também. obeso, os dormitórios acessíveis trazem um conforto bem grande, porque eles são amplos. A gente às vezes vai em hotel, conhecer o apartamento que não é acessível. Uma pessoa um pouquinho maior não entra no box, não toma banho. De tão Cadeira, pequenininho. que seja. Não tem, não passa na porta. É esse olhar que a gente tem que despertar. Então, por exemplo, eu vou construir sei lá, um pesque pague. É claro que tem lugar que vai ser difícil. Faz uma rota acessível. Não precisa ser tudo, mas faça uma rota. Não precisa ter todas as entradas com acessibilidade, mas promova pelo menos uma e cumpra as normas, né? E mais que isso, tem atitude de acolher. Eu brinco que quando eu era mais nova, eu tinha muita, assim, eu ficava doida, para falar a verdade com você.
porque não haviam pessoas com deficiência em shoppings, em locais. Então, quando eu saía, eu era uma das únicas que circulava, as pessoas olhavam para mim como se eu fosse um ET, porque não tinha. E apontava, a criança apontava, o idoso apontava, o adulto apontava, todo mundo apontava. É um olhar sem causar o constrangimento no outro. É um bullying, né? É muito Disfarçado. difícil, Adriana. É assim, hoje eu lido de boa, mas eu educo. Hoje eu educo. Se me pegar num dia e eu perceber, por exemplo, que a criança está tirando sarro, alguma coisa assim, eu enquadro. Hoje eu enquadro. Eu falo, ó, isso é feio o que você está fazendo. Na frente do pai e da mãe. Não me importa quem seja. Educação e respeito, eu acho que é o melhor remédio. E vem de berço. Vem de berço, mas se na escola elas começarem a ter mais convivência, a empatia é inerente à criança. Elas se tornam adultos melhores. Eu tenho amigos desde a época de primário. Na nossa época era primário, né? Mudou tudo as terminologias. Mas Sim, eu tenho amigos desde essa época. Eles conseguem ir num local e falar, Alessandra, aqui não dá para você ver. Ou ali dá para você ver. Eles questionam, eles são questionadores dos meus direitos. sim. Porque eu questiono, por exemplo, vaga reservada, gente, não estaciona. Talvez aquele espaço é o único que eu consigo chegar no lugar, porque eu não tenho uma calçada acessível, eu não tenho rampa para descer. Uma mãe que tem que empurrar um filho numa cadeira, a distância para ela é pesada. Sim. Não é 5 minutos, não é mais fácil para mim, não. Pensa que amanhã pode ser você. Se não é pelo amor, pelo menos coloque que isso é uma condição que ninguém pode escapar. Qualquer um está sujeito a se tornar uma pessoa com deficiência. Ainda que temporário você ter a não mobilidade. Eu consegui muitos aliados da causa de pessoas que, por um período, ficaram numa cadeira, ou os filhos ficaram numa cadeira, ou um ente querido ficou numa cadeira. E as pessoas me abordam e falam, Alessandra, eu não tinha ideia. Não que eu era uma pessoa ruim, mas eu não tinha ideia do que é estar numa cadeira. É E a verdade. essa pessoa passa a ser uma defensora e uma aliada muito forte, porque é a vivência, é a vivência. Alessandra, foi um presente essa aula que você nos trouxe. Mas eu não posso terminar nossa entrevista sem te fazer uma pergunta. Aqui em Sertãozinho, nós temos uma família trigo. Você tem parentes por aqui? Olha, eu vou responder de acordo com o que meu pai falava, que a família Trigo descende toda do mesmo tronco genealógico. Mas se for meu parente, eu não conheço. Entende? Eu conheço um trigo aí da região que é o Fabiano. Fabiano Fabiano Trigo é que daqui. eu conheço ele, a gente já trocou, já se encontrou, já bateu papo. E essa conclusão que a gente chega. Em algum ponto a gente é parente, mas a gente não conseguiu puxar ali Na na, árvore na genealógica. árvore genealógica. Mas eu sigo meu pai. Ele fala que a família Trigo, ela é uma família única e que todos nós, de alguma forma, somos parentes. Então, eu vou responder de acordo com, né, com meu pai, o que ele passava para mim. Porque às vezes eu encontrava, eu falava, é teu parente? Não sei. Ele fala, não, em alguma forma, é um sobrenome que não é comum. É um sobrenome que provavelmente, nem que for lá distante, tem um grau de parentesco. Legal. Alessandra, agradeço muito pelo teu tempo, por todo esse ensinamento que você nos trouxe e desejo muito sucesso e coloco a Rota do Turismo à sua disposição. Adriana, eu te agradeço. Continue com esse trabalho forte, que tem por objetivo mudar cultura, que não é só estrutura, é cultura.
Porque quando sim. você muda a cultura, você muda a estrutura, né? Eu sempre falo isso, a partir do momento que se você tiver um aliado, ele muda a estrutura. Agora, se você mudar a estrutura e não tiver um aliado, a estrutura se torna pequena. E eu sei que Sim. é isso que vocês estão fazendo, é tentar mostrar para as pessoas que nós comemos, bebemos, gostaríamos de passear em todos os espaços e abrir, né, para a pessoa com deficiência. Automaticamente, o idoso vai contemplar, essas pessoas vão contemplar, e, gente, vocês vão ter um mercado inovador, um oceano azul que poucas pessoas trabalham, né? Todo mundo pega o mesmo público, mesmo público. Peraí, vamos pensar um pouco diferente fora Vamos da caixa, diversificar, né? diversificar e começar a contemplar. E aí, o que precisar por aqui também, eu acredito muito no turismo, eu acho que o turismo é um ponto muito importante para nós, como qualidade de vida, saúde mental, mudanças de perspectivas. E eu quero muito que a gente tenha aí ao longo de poucos anos muitos espaços para podermos participar ativamente e mostrar que a pessoa com deficiência, o idoso, a pessoa com dificuldade momentânea, a gente consome. E a gente quer estar em todos os espaços. Gratidão. Gratidão, muito obrigada. E eu quero te conhecer em breve, pessoalmente. Se Deus quiser. A Rota do Turismo nasceu para você, mulher, que ama viajar e descobrir o turismo regional brasileiro. Também é um canal de comunicação para as mulheres unidas, aquelas que sentem prazer em ver o sucesso de outras mulheres. Tenha todas as notícias na palma da sua mão. E se você quiser mostrar o seu negócio, saiba que aqui é o local perfeito para você. Rota do Turismo. Aqui você atrai mais pessoas para o seu negócio. Rota do Turismo, o canal de comunicação do turista conectado.